O que faz um homem obedecer uma mulher? Não querer rolo. As mulheres traem tanto quanto os homens? Claro. A gente está se referindo primeiro de uma forma irônica sobre o fato de que homens casados e que estão bem casados, que querem manter o casamento, normalmente busca escapar de rolo com a mulher ou com a namorada. Então, a gente está falando desse horizonte. Nós não estamos discutindo espaço público, porcentagem de mulheres no parlamento, salários. Estamos discutindo uma situação que ela parece pequena, mas a realidade não é, porque tem um número enorme de casais e muitos casais que permanecem casados e que os homens investem na relação, e do namorado até o cara casado há muitos anos, se ele quer investir na relação, ele sabe muito bem que tem um conjunto de coisas que ele vai, de alguma forma, deixar ela decidir, ele vai aceitar a opinião dela, ele vai obedecer para poder viver em paz. E desde quando isso começou a acontecer? Provavelmente, se a gente pegar a tradição judaico-cristã, desde Adão e Eva. Você diria que é uma espécie de ferramenta da mulher, ou é usado como uma ferramenta da mulher para manter o seu poder sobre o homem? Sem dúvida nenhuma. Toda vez que você se vê diante de uma mulher em que você fica louco de tesão por ela, você sabe muito bem disso. Quer dizer, a ideia da ferramenta de manipulação, eu não vejo a manipulação como uma coisa tão terrível, entendeu? Eu acho que a ideia, então, de que uma mulher pode manipular o homem pelo desejo sexual é óbvio, né? No sentido de que a mulher tem um poder sobre o homem. Agora, no dia a dia da relação, eu não vejo esse tipo de manipulação como um pecado. Entende o que eu quero dizer? Eu vejo ele como parte do jogo, né? Então, é evidente que quando você é um homem experiente, você sabe que muitas vezes uma mulher, ou a sua mulher, ou uma mulher vem para você e é super sedutora e é super legal. Ela pode estar querendo alguma coisa. Então, E mas tudo o bem. curioso é que, da parte do homem, isso não ocorre dessa forma, não é? Talvez não ocorra justamente porque quem escolhe é a mulher, né? Seguindo o raciocínio que a gente falava antes, no sentido de que o homem, ele tende a ser sexualmente mais barato. Então a gente poderia resumir muito grosseiramente assim, porque os homens fazem o que eles gostam, porque as mulheres fazem, veio uma lista muito grande de coisas que inclui como ferramenta de manipulação sobre o homem. E o que normalmente acontece, quando você pergunta por que o homem tal, vem uma frase. Quando você pergunta, seja lá que assunto for, porque a mulher tal, vem um compêndio, né? Sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Na verdade, inclusive, eu tenho a suspeita de que muitas mulheres morrem de medo de homens que tenham muita vida subjetiva, inclusive, certo? E, inclusive, não querem, porque vida subjetiva e homem pode dar muito trabalho. Até a página 3, tudo bem. Mas se passar da página 3, ela pode achar que o cara já tem algum tipo de problema. Você tem um monte de homem que a última coisa que quer é engravidar uma mulher, por exemplo, se meter com isso. E as mulheres também não estão tão E as mulheres não assim. querem ficar grávidas também, muitas das mulheres. Agora, sem dúvida nenhuma, a mãe tem um poder sobre os filhos, né? A hipótese de que esse poder da mulher da qual você saiu é universalizável para toda a relação que você tem com outra mulher. Eu suspeito, como eu dizia no começo, de que os homens que estão interessados numa mulher, ele tende a fazer qualquer coisa para deixar ela feliz. Porque se ele não deixar ela feliz, não só o dia a dia dele vai ser difícil, como ela não vai querer tratar com ele. Eu acho que esse poder é muito forte. Porque são elas, na verdade, quem escolhem os homens para começo de conversa. E por que elas escolhem os homens? Porque para elas é mais alta a taxa, o investimento no acasalamento, digamos assim, do que para eles. Então são elas que escolhem os homens e os homens, portanto, para serem escolhidos, tendem-se a moldar ao gosto delas. Então é por isso que o David Buss chega à conclusão
que os homens acabam se moldando ao gosto das mulheres. Você concorda com essa tese, Pondé? O ato sexual para a mulher tem um risco altíssimo, né? Porque ela pode sair dessa história grávida. É isso que ele chama de uma taxa alta de acasalamento. Exatamente. Elas pagam um preço maior. A mulher paga caro pelo sexo. Portanto, se a mulher pode sair grávida, isso vai fazer com que ela tenha, no mínimo, 9 meses, no mínimo, 9 meses de ocupação com isso, e ela ainda vai passar por uma situação de altíssimo risco. Então, o evolucionista, ele normalmente pega você e fala para você o seguinte: olha, não pense com a sua cabeça de hoje. Imagine você há 150 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, ou o que for. Porque dificuldade de locomoção, mais fácil de ser pega, pode morrer no próprio parto, grita, emite cheiros, certo? Então, toda a aventura sexual para a mulher tem um custo muito alto. Daí, o evolucionista entende que, então, o que aconteceu? As mulheres, no uso da sua inteligência, e, portanto, essa hipótese pressupõe a inteligência funcionando, né? A mulher, usando a sua inteligência, ela chega à conclusão que é melhor que ela pague um preço muito alto por um macho ou um homem, ou o que for, que dê algum retorno. Portanto, ela escolhe o homem. Portanto, é essa a lógica. Portanto, na relação, ela teria um movimento, ainda que muito sutil, de escolher o sujeito, ainda que uma mulher possa olhar para o homem e escolhê-lo para ser seu parceiro, keeper, como falam os americanos, quer dizer, um homem bom para ser pai, para cuidar, e ao mesmo tempo ela também pode olhar para um outro homem com quem ela não casaria, mas que ela acha o cara muito bom, certo? Que vai ao encontro da famosa frase do Nelson: todas as qualidades que uma mulher adora no amante, ela odiaria no marido, certo? E o Nelson vai mais longe e diz que a mulher quer um nada para marido, né? No sentido que é um cara que garanta segurança, que seja estável, que seja contínuo. E é nesse sentido que o evolucionista fala que a mulher escolhe o homem. Então, você concordou, por enquanto, só com a primeira parte do Buzz, do que diz o Buzz, ou seja, que as mulheres escolhem os homens. Sobre a segunda parte, ele diz que por causa disso, pelo fato de terem as mulheres a prerrogativa de escolher, entre aspas, os homens, então os homens acabam tendo que se moldar ao gosto delas. Com essa segunda parte, você também concorda? Em alguma medida, sim. Assim, eu acho que é uma dedução que parece um pouco geométrica demais para a realidade, né? Eu não acho que todos os homens sintam que eles estão se moldando. Se as mulheres deixarem de ser objeto que vale a pena investimento, né? Porque o homem, ele, digamos, obedece, ou ele está preocupado em deixá-la feliz, está preocupado em fazer com que ela se sinta bem, porque ele está investindo nela. E ele sabe que da parte dela, ela vai investir nele, né? Então, se ele tiver suspeita que ela, por exemplo, o trai, né? Se ele achar que ela coloca o trabalho dela acima de qualquer coisa, se ele sentir que esse investimento que ele faz nela não vai ter retorno, a relação que ele vai ter com ela, ele vai provavelmente cair num tipo de abordagem que é a abordagem de baixo investimento. Então, ele vai deixá-la feliz aquela noite, que ele vai encontrar numa festa, num bar, num restaurante, numa feira de trabalho numa outra cidade, mas é só aquela noite. Mas você está projetando isso para uma geração ou você está falando do indivíduo ainda? Eu acho que isso pode ser o comportamento geracional. Acho que já é, em grande medida, não no futuro. Já é um comportamento geracional. Já é uma reação ao entendimento de que o sexo com a mulher ficou barato. Porque ela mesma está emancipada. Então, ela também não quer rolo. Então, se ela não quer rolo e ela não quer investir no sujeito para além daquela noite, ele também só vai querer investir naquela noite. Agora, as pessoas podem se apaixonar quando não esperam também, né? E aí vai tudo por água abaixo. E aí toda a lógica de uma noite só vai para o saco.
voltando à frase do Nelson de que a mulher adora qualidades do amante que ela não gostaria do marido, né? E pensando em algumas qualidades que o Nelson não necessariamente teria disse, imprevisibilidade, né? Às vezes mistério. Uma coisa que pode causar muito problema num casamento é em relação às mulheres também para com os homens, mas falando dos homens para com as mulheres, mas falando das mulheres para com os homens, são elementos que produzem uma sensação de mistério, de que o homem tem algum mistério no dia a dia. Mas o que eu queria dizer assim, eu tenho estado muito desconfiado de máximas com relação a gente ter muita certeza nesse âmbito das relações afetivas e sexuais, né? Por exemplo, características como leveza, bom humor, inteligência, né? São características que normalmente parecem atrair as mulheres, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser determinante numa relação entre homens e mulheres, do ponto de vista da mulher, generosidade é fundamental nas relações. E quando você está falando de relações, seguramente passa pelo tesão que você tem e fazer com que ela tenha tesão. Isso significa tempo, isso significa você gostar de fazer ela ter tesão, o que é seguramente uma das formas possíveis de fazer com que uma mulher tenha prazer, inclusive pelo fato do prazer dela ser mais difuso ao longo do corpo. Sim. Né? E então, nesse sentido, os moleques afobados tendem a se ferrar.